Fala, estudante! Muito bem-vindo ao seu canal. E se você é aquela pessoa que às vezes ou até sempre tem uma baita dificuldade de acordar cedo, vem comigo que eu vou te explicar porque muitas vezes isso acontece e eu vou te ajudar. É isso aí, galera. Primeiro convido você a deixar o seu like, a se inscrever aqui no canal, ative as notificações, deixa aquele like, não custa nada para você e mostra para o YouTube que este conteúdo é um conteúdo relevante. Mas vamos falar sobre acordar cedo. Deve acontecer de vez em quando do despertador tocar e você estar naquele sono que é muito difícil sair da cama. Parece às vezes que é uma tortura, você não quer levantar para estudar, você não quer levantar para fazer nada. Claro que isso pode ter a ver com uma noite de sono mal dormida, mas não necessariamente. Vamos entender aí um pouco como o nosso corpo humano funciona? Cara, a primeira coisa é você ter noção do que é o ritmo circadiano. O ritmo circadiano é um ritmo que a gente tem ao longo das 24 horas do dia. Esse ritmo, ele determina muita coisa na nossa vida. Ele determina fome, saciedade, horas que a gente está mais predisposto a fazer alguma coisa, exercício físico, que horas que a gente está mais disposto, menos disposto, e tem tudo a ver com o nosso sono. Esse ritmo ele determina basicamente as horas do dia que vão ser melhores para a gente dormir e melhores para a gente estar acordado. E aí você tem que entender uma coisa já. Cara, a nossa espécie foi feita para dormir à noite e ficar acordada de dia. E o tempo de sono de um adulto jovem vai ser ao redor de 8 horas. A gente vai ter aí outros vídeos até, em outros vídeos você acha esse conteúdo, a gente pode falar um pouco mais sobre a importância de efetivamente dormir essas 8 horas de sono, mas de fato adultos jovens têm que dormir 8 horas ou bem próximo disso para que estejam nas melhores condições, inclusive para estudar. Mas tem uma questão, embora a nossa espécie tenha sido selecionada para dormir durante a noite, ficar acordada durante o dia, e o tempo total de sono será ao redor de 8 horas, não necessariamente as 8 horas de sono tem que ser no mesmo horário para todo mundo da espécie. E isso trata-se dos cronotipos. Pode ter relação com você ter dificuldade de acordar. Por quê? Grosseiramente falando, eu vou dividir aqui a nossa espécie em 3 cronotipos. O cronotipo diurno, o cronotipo vespertino e o cronotipo intermediário. E isso é uma questão genética. As pessoas que têm cronotipo do tipo diurno, elas vão ter uma noite de sono melhor, com mais qualidade, profundidade e, consequentemente, estarem mais dispostas durante o dia se elas forem dormir ao redor das 10 da noite e acordar ao redor das 6 da manhã numa condição normal. Cara, é o meu exemplo, tá? Eu tenho cronotipo diurno geneticamente. Eu acordo às 6 horas da manhã de forma bem tranquila, super fácil e tô com o humor muito top ao redor das 6h30, 7 da manhã. Porque eu geneticamente fui selecionado para acordar cedo. As pessoas que têm cronotipo vespertino, elas já vão ter um horário de sono mais interessante ali um pouco depois da meia-noite. Então, 1h30, 2 horas da manhã até umas 10 horas da manhã. Então são pessoas um pouquinho mais noturnas. Claro que elas vão dormir à noite e ficarem acordadas de dia, mas o dormir melhora um pouco mais tarde, o acordar nas melhores condições também é um pouquinho mais tarde. E existem aquelas pessoas que têm o cronotipo intermediário, vão ser aquelas que vão estar muito bem dormindo ao redor da meia-noite e acordando ao redor das 8 horas da manhã. A população, de forma geral, gente, é mais ou menos dividida 1/3 para cada um. Então, é quase 1/3 das pessoas, até um pouquinho mais que isso, cronotipo diurno, quase 1/3 das pessoas o cronotipo vespertino e tem aquela galerinha, o restante, que vai ser o cronotipo intermediário. Então, assim, pela quantidade de pessoas que tem cada cronotipo, talvez você não seja uma pessoa do cronotipo diurno. E a maior parte das escolas tem aulas que começam às 7 horas da manhã. Isso faz com que muitos alunos tenham que acordar às 5h30 ou 6 horas.
Ou seja, a imensa maioria da população estudantil brasileira vai ter que acordar ao redor das 6 horas da manhã, só que não é a imensa maioria que tem cronotipo favorável para isso. Então sinto muito, mas simplesmente você pode estar tendo que acordar num horário que não é o melhor para você, e isso vai dificultar você estar nas melhores condições. De qualquer forma, mesmo as pessoas que têm o cronotipo diurno, às vezes, dependendo da quantidade de sono ou da qualidade do sono, também tem aquela dificuldade de acordar cedo. Então, se de uma maneira ou de outra esse for o seu caso, eu tenho aqui dicas importantes, dicas preciosas para você. E quais dicas são essas? Vamos lá! A primeira coisa, deixe o seu despertador longe, bem longe da sua cama. Por exemplo, no banheiro do seu quarto. Por quê? Porque quando o despertador tocar, você vai ter que levantar para atender o celular, ou melhor, para desligar o despertador. E isso já te tira da zona de conforto. Se você estiver com o celular ali do lado da cama, é só dar um tapinha soneca, provavelmente você vai embalar e vai ter mais dificuldade de sair. Então, essa tática te obriga a levantar, você já começa a ter uma circulação sanguínea e a coisa já começa a melhorar. Segundo ponto, muito importante, o seu cérebro precisa entender que é dia. E qual é o fator mais importante para você entender que é dia ou noite? De longe, é o fator luminosidade. Então, assim que você acordar, já acenda a luz do quarto, acenda a luz do banheiro e abra as janelas do quarto. Mostre para o seu cérebro que é dia, porque ele vai diminuir a produção de hormônios de relaxamento, favorecendo o seu despertar. Essas duas coisas já ajudam muito a você conseguir despertar logo pela manhã. E a terceira dica, caso você tome banho pela manhã, o banho pela manhã, o ideal é que ele seja de morno para frio, porque o banho frio ele vai ajudar mais a despertar. Se fosse antes de dormir, numa questão sobre higiene do sono, e a gente aborda esse tema em outros vídeos também, aí você poderia tomar um banho de morno para quente para te ajudar a ter uma melhor noite de sono. Mas como nós estamos falando do despertar, aí a ideia é você tomar um banho de morno para frio. Fazendo essas três coisinhas, cara, certamente você vai estar em muito melhores condições do que apenas dar uma enrolada na cama, acordar de qualquer jeito num ambiente escuro, comer um pão com manteiga e achar que tá tudo certo para seguir a sua rotina. Faça isso que eu tenho certeza que a sua manhã vai melhorar demais. É isso aí, convido você mais uma vez a se inscrever aqui no nosso canal, porque no Manual do Estudante a gente fala tudo que vai além dos estudos e que você precisa saber.